O declínio próspero, princípios e políticas. Capítulo 8. População e riqueza. Objetivo do capítulo: analisar a relação entre população, riqueza verdadeira e qualidade de vida durante a transição e o declínio. Fatores que afetam a população. Nos períodos de crescimento, devido à imagem coletiva de potencial de expansão, a política nacional estimula os nascimentos. No entanto, em tempos de crise, as taxas de nascimento e óbito são suscetíveis às mudanças drásticas, e a sociedade deve adaptar-se às novas prioridades e à disponibilidade real de recursos. A imagem da situação econômica modifica as atitudes sociais e o comportamento reprodutivo das famílias. No entanto, as sociedades mais estáveis desenvolveram costumes culturais e religiosos para limitar as populações de modo a não permitir uma sobrecarga patológica ou um enfraquecimento de seus recursos locais. As oscilações são normais em muitas populações animais e foram comuns também na história da humanidade. A ideia expressa no capítulo 6 é que essa oscilação pulsante é, no longo prazo, o regime mais sustentável. Os recursos disponíveis permitem o crescimento de uma população até ultrapassar seus limites, esgotando esses recursos e, em consequência dessa redução de disponibilidade e dos fatores negativos da superlotação, a população diminui até que os recursos locais se recuperem, para que o ciclo possa recomeçar. Riqueza e potencial biótico. Figura 8.1. Modelo que mostra os fatores que afetam o tamanho da população. O símbolo em forma de hexágono é utilizado para unidades de consumidores. O caminho dos ativos econômicos na parte inferior representa a redução da mortalidade e epidemias, através da assistência médica e prevenções. Os fatores que afetam a população podem ser resumidos com um modelo que relaciona a população com a riqueza dos recursos disponíveis. A expressão potencial biótico refere-se à tendência de aumentar o número de pessoas e mostra-se no diagrama como um laço autocatalítico. Onde não há limitações de recursos, o potencial biótico gera um crescimento explosivo, de tipo exponencial. A figura 8.1 mostra que a população depende da riqueza verdadeira de seus recursos econômicos. Neste modelo, a reprodução é proporcional ao número de pessoas e aos bens por pessoa. Os bens econômicos são mostrados interagindo com a população para gerar mais pessoas. A concentração populacional alta causa o aumento da taxa de mortalidade por meio de enfermidades. Mortalidade provocada por epidemias. Ambas mortalidades podem ser reduzidas por medidas de saúde pública que dependem diretamente dos recursos econômicos disponíveis. O efeito da população sobre a economia. Durante os últimos 2 séculos de expansão econômica, o crescimento populacional ajudou a acelerar a produtividade. A prática social, as políticas públicas e as diretrizes religiosas favoreceram a reprodução humana e, portanto, aumentaram as taxas de natalidade e reforçaram o crescimento econômico, porque a população era um fator limitante do crescimento. O efeito da população sobre a economia. No final do século XX, alguns fatores de produção começaram a se tornar escassos e a limitar a economia. A interação entre a limitação de recursos e a população é mostrada na figura ao lado, 8.2a. A figura 8.2 mostra a produção de bens econômicos pela população usando recursos. A é o diagrama do sistema de energia do processo de produção. E B, a saída, output, de em potência com o aumento da população. Quando os recursos essenciais se tornam limitados, a produção econômica, em potência, passa a representar rendimentos decrescentes, com o aumento da população. A resposta ao aumento da população, figura 8.2b, vem da matemática clássica dos fatores limitantes. Depois de passar a fase de crescimento exponencial, a produção diminui, pois os recursos tornam-se escassos. Os níveis de produção econômica caem
mesmo quando mais pessoas incorporam-se ao sistema. Riqueza verdadeira per capita. Se os recursos são limitativos, um aumento adicional de população significa uma redução da riqueza por pessoa, um efeito já observado em grande parte do mundo. O uso de energia anual por pessoa mostra-nos que em alguns países, como a Índia, a densidade populacional já é superior à ideal para a impotência máxima. Adicionar mais pessoas sem adicionar mais energia significa uma redução do padrão de vida. Capacidade de carga da população. Em um experimento de grande escala que exigiu uma visão planetária, foram colocadas juntas pessoas e pedaços de ecossistemas representativos da Terra, durante 2 anos. Os domos gigantes de vidro foram instalados em Oracle, Arizona. O livro Biosphere 2, Research Past and Present, editado por Bruno Mariano e Odum em 1999, resume os resultados obtidos. Essa experiência de engenharia ecológica mostrou a dificuldade de manter 8 pessoas em um território de 3 acres, 12.140 metros quadrados, em um sistema fechado, ainda que com uma disponibilidade ilimitada de energia elétrica. Esse experimento inovador colocou de forma dramática que é necessária uma relação simbiótica entre as formas de vida dos ecossistemas e a população humana. Fazer funcionar o sistema de suporte de vida é difícil e tem custo enorme. Essa informação nos ajuda a valorizar o sistema de sustentação de vida da Terra e a perceber quão essencial é manter sua integridade para a civilização. Alguns autores já escreveram que os sistemas fechados, como Biosfera 2, 1999, e Nossa Espaçonave Terra, possuem limites na capacidade de dar suporte à população. No experimento da Biosfera 2, 8 pessoas foram capazes de sustentar durante 2 anos o encerramento, trabalhando duro na lavoura e perdendo peso. A capacidade de carga da Biosfera 2 estava entre 6 e 8 pessoas. Quando foi definida inicialmente, a capacidade de carga era relativa à vida selvagem. Seria o tamanho da população de um conjunto de espécies que é suportada pela área de um ecossistema. Porém, o termo capacidade de carga passou a ser utilizado para se referir ao número de seres humanos que podem ser mantidos em um lugar somando aos recursos locais os recursos trazidos de outros lugares. Muitos autores usam agora o termo pegada ecológica como a soma das áreas que produzem os recursos, que são utilizados por uma população humana, tanto os provenientes da área local quanto da área externa, que fornece recursos importados, comprados. No capítulo 6, explicamos que o índice de investimento de uma região em potência adquirida dividida por em potência local indica também a capacidade de carga total, que é aumentada pelo uso de recursos importados. Se os recursos globais diminuem, o indicador de investimento, a capacidade de carga e a pegada ecológica também diminuem. O sistema da população e a economia. Para ilustrar de uma maneira simples as possibilidades futuras da população global, combinamos os fatores que afetam a população, figura 8.1, com o efeito da população sobre a produtividade econômica, figura 8.2, para obter um novo modelo, a figura 8.4 a seguir. O resultado foi o modelo que se mostra na figura 8.4a. O modelo conta com entradas de energia renováveis e reservas não renováveis, e a população interage para produzir bens econômicos. A população foi representada pelo símbolo de consumidor em forma de hexágono, figura 8.1. A simulação do programa de computador do modelo mostrou como os bens econômicos e os estoques populacionais podem interagir no futuro, quando forem usados apenas os recursos renováveis. Figura 8.4, modelo de simulação de comportamento de bens econômicos e da população. A é o diagrama do sistema que mostra suas principais características. E B é o resultado típico da simulação do programa People in Basic. Na simulação representada na figura 8.4b, o crescimento populacional foi em princípio acelerado, de uma maneira autocatalítica.
maximizando a utilização de recursos e a produção durante o período de crescimento. Na fase de crescimento, as políticas públicas e religiosas estimularam a reprodução da população, como recomendam as doutrinas judaicas, muçulmanas, cristãs e outras. Assim, a simulação mostrou o início de uma estabilização de bens econômicos, enquanto a população continuava a aumentar, como ocorre nos tempos atuais. A mortalidade ocasionada por doenças aumenta devido à menor assistência médica por pessoa. Na fase final, a simulação mostrou um aumento da população, além dos índices máximos de acumulação de bens, de modo que o padrão de vida, energia por pessoa, diminuiu rapidamente. O intervalo denominado baixo padrão de vida, na figura 8.4b, marca um momento crítico na sociedade mundial, discutido por muitos autores, ver capítulo 3. Nessa fase, haveria mais pessoas do que o necessário para a produção máxima possível. A simulação mostrou que poderia haver uma virada do crescimento rápido para o declínio rápido da população. O aumento da mortalidade infantil em países colonizados, menos desenvolvidos, mostra que pode acontecer quando a energia destinada à saúde pública, incluindo os medicamentos por pessoa, é pequena. O desafio político é evitar o crescimento da população de modo que o valor de energia anual por pessoa possa se manter constante durante o declínio. A distribuição da riqueza. Através da mídia global, as pessoas de todos os lugares do mundo tomam ciência do fato da distribuição desigual da riqueza verdadeira entre os países do mundo e também dentro de cada país. As pessoas se sensibilizam com essa informação e começam a adquirir consciência da verdadeira situação do mundo. Distribuição internacional da riqueza verdadeira. Muitos dos autores citados no capítulo 3 colocam ao público a crescente desigualdade da riqueza entre os países desenvolvidos, que utilizam boa parte dos recursos mundiais, e os países com grandes populações que exportam suas riquezas verdadeiras. Eles descreveram também o enorme desperdício que ocorre nos países desenvolvidos. O uso da energia por pessoa é um bom índice de qualidade de vida, porque inclui os insumos obtidos gratuitamente da natureza e aqueles adquiridos com dinheiro da economia urbana. A teoria da impotência máxima sugere que um excesso de pessoas com suas capacidades mal aproveitadas diminuirá a produtividade global, o que estimula um processo mundial de profunda reorganização. Distribuição hierárquica da riqueza. Explicamos no capítulo 4 que nos sistemas auto-organizados as unidades em cada nível da cadeia são sustentadas por fluxos de energia vindos do nível inferior. Nas figuras 4.5, 4.8 e 5.6, os fluxos e as quantidades de energia diminuem conforme as escalas de tamanho e transformidade aumentam. Em outras palavras, há um padrão natural para a distribuição de riqueza entre a base e o topo da hierarquia. Poder-se esperar uma distribuição similar da riqueza verdadeira e ou de renda para uma economia humana em bom funcionamento. As políticas que causam curvas disfuncionais de distribuição de renda, com muitos ricos ou muitos pobres, são energética e politicamente insustentáveis. Resumo: as populações humanas e os ecossistemas da Terra reorganizam suas relações durante o pulso temporário de uso de recursos não renováveis. O experimento da Biosfera 2 permite entender o conceito da capacidade de carga e a necessidade da simbiose global. A capacidade de suporte de pessoas depende da riqueza verdadeira produzida pelos ecossistemas da biosfera, somada à riqueza derivada do uso de combustíveis fósseis. O índice de investimento de energia indica a energia que uma área pode comprar. Porém, esse índice e sua capacidade de carga implícita diminuirá com a menor disponibilidade de combustíveis fósseis. Neste capítulo foram utilizados diagramas, modelos, para explicar a interdependência entre população e bens econômicos e a diminuição da riqueza econômica pelo aumento da população. A simulação de um modelo geral mostra a população global dependente do uso de recursos renováveis e não renováveis. Foi mostrada a possibilidade de uma virada acentuada e do estabelecimento de baixos padrões de vida durante a transição e o declínio.
É possível que a população mundial possa ter superado o nível ideal para a máxima produtividade do sistema, que engloba a humanidade e a natureza. O padrão de vida medido pelo uso de energia anual por pessoa pode ter chegado ao máximo. O conceito de hierarquia de energia sugere a constituição de outra base funcional para distribuir de forma adequada a riqueza econômica e o poder entre as pessoas.